Olá, como está você? Tudo bem? Por aqui nós estamos bem, com a graça de Deus. Sou o pastor Paulo, aqui da Igreja Batista, Filadélfia, da cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Nossos cultos são quinta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas e domingo nós temos duas reuniões, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Hoje me dirijo até você para falar de um texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Esse texto vai falar de um homem chamado Jabes, ou Jabes. Alguns dizem Jabes, outros Jabes. Eu vou ficar com Jabes. São poucos textos que falam sobre a vida desse homem. E alguns versículos aqui, 2, falam desse moço, desse homem que, com muitas dores, a sua mãe deu à luz a ele. Por isso ela o chamou de Jabes. E Jabes é uma pessoa que, diz o texto, que ele cresceu e ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Ele cresce de uma forma diferente, um rapaz diferente, abençoado, compreendendo as coisas de Deus, vivendo uma nova realidade na sua vida, entendendo os ensinamentos de seu pai, de sua mãe, até que chega um dia ele vai fazer uma oração. Até que um dia ele vai fazer uma oração. E na sua oração ele acrescenta 4 pedidos. Eu não sei quantos pedidos você tem feito nas suas orações. O Jabes, ele colocou 4. Primeiro, o texto diz que ele pediu a bênção de Deus. Interessante isso, né? Eu sempre digo que há uma importância muito grande quando os pais abençoam os seus filhos. Há um poder muito grande nisso. Eu me recordo, né, quando nós éramos pequenos, quando a gente ia para a escola, voltava, papai sempre dizia, vai com Deus, Deus te abençoe, durma com Deus, Deus abençoe. A gente chegava para o pai, né, benção pai, benção mãe. Né? Eu, alguns anos atrás, eu vi algumas cenas nesse sentido, né, quando as pessoas chegaram para os seus avós, para os seus pais, pessoas já casadas, pessoas, né, chegando, estendendo as mãos e pedindo bênção, pai, bênção, mãe, bênção, avô, bênção, avó. É algo que de fato até me emociona, porque isso é algo que parece ter sido esquecido. Também, nas orações hoje, as pessoas têm pedido muitas coisas, menos a bênção de Deus. O primeiro ponto na vida do Jabes, ele pede a bênção de Deus. O segundo, o texto diz que ele pede para que Deus pudesse alargar as suas fronteiras, ou seja, que Deus pudesse aumentar o seu campo de conquista. Primeiro ele pede a bênção, segundo ele diz para que Deus possa alargar as suas tendas, alargar as suas fronteiras, alargar os seus limites, para que pudesse, de fato, crescer e prosperar. A terceira coisa que ele pede a prosperidade de Deus. Interessante isso. Ele não pede a sua prosperidade, mas ele pede a prosperidade de Deus. Ele pede a bênção de Deus, ele pede que Deus alargue as suas fronteiras, e ele pede a prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus é um segredo, viu? Porque eu aprendi que prosperidade não é ter muito, mas prosperidade é ter sempre. Porque existem pessoas hoje que têm muito, mas amanhã não têm. Existem pessoas que têm muito hoje, mas amanhã não têm. Podem ser prósperos hoje e não amanhã. Mas a prosperidade, para mim, no meu entendimento, que eu aprendi ao longo dessa minha vida, é que prosperidade não é ter muito, mas é ter sempre. É ter sempre o café da manhã, é ter sempre o almoço, é ter sempre o dinheiro para pagar as contas, é ter sempre, né, o sustento da família, é ter sempre os sonhos ali realizados, prosperidade. Ele pede essa prosperidade de Deus. E, de fato, quando ele está falando, alarga minhas tendas, Senhor, que o Senhor me dê prosperidade, segundo a sua vontade. Depois, ele pede a presença de Deus. Então ele pede, em primeiro lugar, a bênção de Deus. Segundo, ele pede que alargue as tendas, as fronteiras, a prosperidade. Terceiro, ele pede a presença de Deus. Interessante que hoje
é que eu tenho visto as pessoas, quando elas prosperam, elas se afastam de Deus. Ele está dizendo que quando o Senhor me der, o Senhor seja presente. Assim como Enoque, né, que andava com Deus, o Senhor seja presente na minha vida. Eu quero o Senhor presente. Né, porque, de fato, a tua mão, né, quando ele diz o texto, que a tua mão cuide de mim, que a tua mão seja sobre a minha vida, que a tua mão seja estendida sobre a minha vida. Eu quero sentir a tua presença, eu quero que o Senhor esteja do meu lado. E por último, ele vai clamar, né, pela presença de Deus no terceiro, mas por último ele clama pela proteção de Deus. Hoje, eu vejo que as pessoas, elas têm se encostado naquilo que elas conquistaram. Elas acham que aquilo é a proteção delas, né? Aquilo é o seu dinheiro, o seu trabalho, enfim, o seu ouro, a sua prata, enfim. Ah, isso aqui é a minha proteção. O Jabes não, ele diz assim, não. A minha proteção eu quero de Deus. Senhor, que o Senhor seja a minha proteção. Então, quando ele pede a bênção de Deus sobre a sua vida, ele pede que Deus alargue as suas fronteiras, ele pede que o Senhor tenha sobre ele a sua presença, e ele pede que Deus o proteja. Lá no finalzinho do verso 10, o texto diz assim, e Deus atendeu o seu pedido. Sucesso. Jabes, um homem de sucesso, porque ele soube colocar as questões de pedidos na sua vida, e no final Deus ouviu. Às vezes você está aí, puxa, mas eu estou orando há tanto tempo, Deus não me responde, né? Por que será que Deus não responde? O que está acontecendo? O Jabes teve a sua oração respondida. Porque tudo aquilo que ele buscou foi de fato numa direção de Deus para a sua vida, foi num conceito de Deus para a sua vida, foi nos princípios de Deus e Deus o abençoou. Que quando você for orar, que você possa, assim como Jabes, ser ouvido no seu clamor. Deus te abençoe, um beijo no coração, não se esqueça, continue buscando sobre a sua vida a presença de Deus. Shalom, fique na paz.